Olá pessoal, muito bom dia. Agora a gente vai na segunda parte da nossa aula aqui de tratamento de esgoto, né? Nessa quarta-feira de manhã cheia, então a gente tem sempre muitos assuntos a tratar, né? A gente dá sempre um intervalozinho porque ninguém aguenta ficar na frente do computador o tempo todo, né? Então, voltando aqui para nossa realidade, deixa eu ver aqui uma coisa, se lá nos slides a gente vai contemplar isso. Pronto, então tá ótimo. Então a gente vai conseguir contemplar isso aqui sim, tá? Mas antes disso, tá? Eu quero mostrar para vocês o que mais ou menos fiquei devendo lá no momento antes do nosso intervalo, né? O caso que aconteceu ontem em São Paulo, e eu vibro. Minha esposa, ela sabe, ela vê aqui. Quando acontece algum caso real de coisas relacionadas às aulas, eu fico assim, vibrando, né? Porque pelo menos a aula fica um negocinho diferente, né? Então eu quero desde já fazer o crédito aqui à TV Globo, tá certo? César Tralli, lá no Comando do Jornal Hoje, que aliás César vem, né, patrão, né? César é aquele nível de elegância, tranquilidade e frieza que um jornalista bom tem, né? Então o que acontece? Estamos aqui na marginal do Rio Tietê, certo? Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir em São Paulo. Eu já passei, inclusive, por essa marginal e é um negócio impressionante a quantidade de pista. E parece que não dá vencimento, porque a quantidade de carro em São Paulo é pior, não é? Então veja, se no Recife basta cair uma caixa de fósforo no meio da rua, que o Recife para, você imagine em São Paulo, numa marginal Tietê, você perder quantas faixas? Uma, duas. Porque assim, tá? O buraco tá aqui, a gente acha que ele é pequeno, mas não. Essa parte de asfalto aqui, ela está literalmente pendurada. Porque o esgoto, ele foi com força, porque tinha muito dentro da tubulação que rompeu. Invadiu aqui essa tubulação de ventilação e foi comendo a terra por baixo ao redor, tá? Então por isso que todas essas pistas aqui estavam interditadas. Porque obviamente se com tráfego pesado aqui ia ficar parecendo, né, uma outra desgraça que aconteceu também na obra do metrô, que os caminhões dentro do buraco pareciam os caminhãozinhos de brinquedo. Aqueles miniatura, sabe? Então existia um risco grande. O que é que eu quero mostrar para vocês, né? E que a gente vai precisar ficar atento nessa matéria. O que é que tem a ver com a disciplina e com o que a gente está vendo hoje? A gente acabou de falar dos sistemas de coleta de esgoto en passant. Qual a composição deles? E aí eu vou mostrar a vocês por que eu digo que essa tubulação que se rompeu, ela é uma tubulação grande e que se enquadra ou em tronco ou em interceptor do sistema, tá? Vamos lá, agora com a palavra o Tralli. Globocop, e o próprio Globocop flagrou, né, dois momentos em que o buraco só foi aumentando de tamanho. Rafael, o que é esse pessoal todo aí na pista interditada aí da marginal, hein? Vamos lá. Eu vou segurar um pouquinho o volume para eu ir fazendo a narração. Vejam que aqui é o buraco, tá certo? Então, aqui é o tubo é o túnel de tubulação e a linha do metrô vai passar aqui por baixo, onde está passando o meu mouse, tá? Então, ó, o que é que vocês percebem? Se a gente observar direitinho, o Globocop ele tá fazendo uma imagem de plano aberto, ó, o buraco tá aqui, tá? Aí lá vem a câmera passando. Aí, ó, passou pelo macro, tá? Aí depois do macro, pronto, ó, vai chegar agora. Vou dar uma pausa agora, ó.
olha aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto. Olha o decantador aqui, ó. Certo? Decantador, os tanques de decantação, entrada, né? Então, o que acontece? A gente pode muito tranquilamente, aqui, ó, a caixa de entrada do esgoto, né? O dispositivo de entrada, então ele vai entrar por aqui, a tubulação vem, aí o esgoto chega, entra aqui e passa aqui por todos os dispositivos. Então vamos voltar a alguns quadros, tá? É perto ou não é? Vamos ver de novo esse plano de imagem. Ó, o buraco é aqui, certo? E mais na frente tem uma estação de tratamento. Então a gente pode dizer com muita tranquilidade que essa tubulação é grande e pode se tratar muito, certamente, porque está numa marginal, uma grande via, de uma tubulação ou de interceptação ou de coletor-tronco, tá? Então, esse é um detalhe, por exemplo, que eu prestei atenção, por quê? Porque, obviamente, se tratava de uma tubulação de esgoto, né? Então, eu, como professor da disciplina, né, a gente já fica mais ligado, né? E aí, quando eu vi esse detalhe na imagem, aí o Globocop me deu esse insight. E foi confirmado, né? Porque ontem no Jornal Nacional eles fizeram, eu tentei o vídeo, mas não consegui. Eles não colocaram ainda no Globoplay, mas o pessoal da Globo fez a arte da tubulação. E é exatamente, aí será uma tubulação grande, com acho que 3 metros e pouco de altura, por 4 de diâmetro. Ou seja, uma tubulação grande. Por quê? Porque recebe muito esgoto, não é? Das derivações, né? Das redes de rua, presentes nas ruas. Tá? Então, para vocês verem a importância que não só um bom tratamento de esgoto tem, mas principalmente quando você tem algum problema em alguma das etapas do tratamento de esgoto, o transtorno que isso gera um transtorno muito grande. Nesse caso aí de São Paulo, ocorrido ontem, a cidade, que já é um caos, ficou um nó, porque tem gente que, para você evitar, por exemplo, a marginal, você vai ter que fazer um arrodeio muito grande, tá? Perder muito tempo. Ou então tem muita gente, a maioria das pessoas, que não vão ter como evitar a marginal e vão enfrentar engarrafamento todo santo dia, além do que já enfrentam, né? Então, são essas coisas que a gente precisa estar ligado. É uma curiosidade de ontem que tem a ver aí com esse tipo de, né, um dos elementos do sistema de coleta de esgoto, tá? E essa segunda parte da aula, a gente começa com esse chamado ciclo sanitário, tá? É aquela coisa que eu já falei antes do intervalo da indissociabilidade da água e do esgoto. É exatamente isso aqui. É expresso pelo ciclo sanitário, tá? Então, você tem desde a captação da água lá no manancial, o tratamento, distribuição até a coleta desse esgoto para tratar e devolver ao ambiente pós-tratamento. É assim que funciona, ou que pelo menos deveria acontecer. E aí, todo esse circuito, ele compõe o sistema de esgotamento. Todo ele. Então, o que é que você tem que depender disso? Você vai ter tipos de sistema para tratar. Sejam eles individuais, a boa e velha fossa, com o filtro, tá? Ou o sistema tradicional, como a gente viu agora o exemplo desse sistema que foi rompido ali em São Paulo, ou, né, e além disso, né, juntamente com isso, você tem a estação de tratamento em si,
que vai necessariamente estar conectada a um sistema de coleta, tá? Que vai pegar esse esgoto e levar para ser tratado. Vamos começar pelas soluções individuais, tá? Então, caracterizadas pela fossa, tá? E você vai ter dois tipos, né, de sistemas que tem o tanque séptico como a grande estrela da companhia, tá? Você vai ter aquele sistema que vai ter a fossa mais o sumidouro. Então, o que acontece? A fossa, ela vai fazer o quê? Ela vai tratar o efluente. Ele vai tratar o esgoto. Ela vai tratar o esgoto. Mas a fossa não é um lugar de armazenamento desse cocô. Não é para, coloca lá e deixa lá. Não. Ela vai tratar, vai ser um ambiente propício à degradação desse efluente, tá certo? Mas, depois que ele é tratado, ele precisa ser lançado. Por quê? Porque a fossa ela tem um esquema de continuidade, tá? Então, é uma entrada e uma saída. Vai entrar o efluente lá, o esgoto a ser tratado, o dejeto. O dejeto entra com a parte sólida e a parte líquida. Na fossa, a parte sólida é mais pesada, vai para o fundo. Você vai ter um líquido ali com partículas ainda em suspensão que, através do meio anaeróbio, vão ser degradadas. Então, você vai ter uma saída de um efluente mais claro. O dejeto que entra na fossa é escuro, preto, certo? Marrom escuro. E vai sair uma água mais clara, tá? E aí, depois que esse efluente sai da fossa, com essa característica diferente, tratado com menor teor de sólidos, você tem duas possibilidades. Ou você manda direto, lança, não é, na natureza através do sumidouro, e a gente vai ver como é que se constrói o sumidouro, qual a característica dele e a função, né? Ou você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma sequência de fossa, filtro ou filtros, vai depender do grau de tratamento que você quer, e depois dos filtros você insere o sumidouro. O sumidouro sempre vai ser a ponta de encerramento do tratamento. Porque qual é a função do sumidouro? O próprio nome já sugere, é sumir. Suma da minha frente, infeliz. É você pegar esse esgoto tratado, você não vai armazenar, guardar ele em casa de recordação. Você vai lançar. Então ele vai sumir com esse efluente tratado de você. Por isso que ele é aqui, ó, ele é permeável, ele é furadinho. A gente vai ver tudo isso. A gente vai ver cada etapa dessa de maneira individualizada. Essa figurinha aqui é massa, por quê? Porque aí você tem um esquemazinho simplificado, mas que representa bem o que é uma boa solução individual a ser adotada. A gente tem a caixa de inspeção aqui, que é necessária, porque para você dar uma olhadinha, ver se, por exemplo, se não está entupido, né, se não precisa fazer nenhum tipo de manutenção para, né, possibilitar a passagem desse dejeto. Haja vista que aqui é importante, por quê? Porque aqui, como ainda não chegou na fossa séptica, então você vai ter presença de sólido. Então esse sólido ele pode ficar incrustado nas paredes da tubulação de uma certa maneira, de uma certa forma, que entupa. E aí você vai precisar lá e dar uma manutenção preventiva para garantir o funcionamento, tá? Então você tem a fossa, aí depois da fossa o filtro, tá? Então na fossa fica o sólido. O líquido um pouco melhor em termos de tratamento passa aqui para o filtro, vai ser filtrado, e aqui o que chega no sumidouro é numa condição bem melhor do que quando chega na fossa, com certeza, tá? Então a gente vai ver
Já vão separando aí, viu? Garrafa PET, preferencialmente garrafa PET daquela branca, transparente, né? Eu vou dizer a marca aqui, mas não é nenhuma propaganda, né? Quem gosta de Coca-Cola, garrafa de Coca-Cola, aquela que não é retornável, tá? Ela é branca. Por que que preferencialmente tem que ser branca, professor? Para a gente ver. Que eu vou botar vocês para fazerem uma força de garrafa PET. Certo? Então, pode preparando a criatividade, tá certo? Porque a gente vai botar para rodar esse negócio dentro da sala de aula, tá? Para vocês verem na prática como é que a coisa funciona. O princípio mesmo, a gente vai, cada um faz a sua focinha, aí pega umas mangueirinhas de plástico, vou ver onde é que compra aqui, certo? Onde é que tem, né? E aí, bota água dentro para ver. Arruma garrafa PET, arruma umas pedrinhas, acho que lá no campus a gente consegue, né? Umas pedrinhas lá, para fazer o filtro direitinho, e vocês verem como é que de fato o sistema funciona. E ele de fato funciona, tá? Aqui a gente tem outros exemplos de solução individual. A gente tem os banheiros compostados, onde todo o dejeto ele vai para uma composteira embaixo e vai, né, se tornar um composto tratado, eliminado os odores, né, depois de um determinado período. Banheiro seco, tá? Onde nesse banheiro seco você tem um recipiente composto basicamente por materiais secos que vão receber esse dejeto, tá? Pó de serragem, principalmente, tá? Nesse banheiro seco você tem esse tipo de bacia, que é diferente, tá? É uma bacia onde ela já naturalmente vai existir a separação. Essa parte maior onde vai o sólido, né? E aqui nessa parte da frente é a urina. Então e aí vejam que toda a urina coletada ela vai para um recipiente à parte, tá? E todo o sólido que cai aqui nesse recipiente de materiais secos vai ser degradado aqui, tá? Aí você diz assim: ô professor, isso aqui não fede não? Porque ele não cria o ambiente de umidade. O que acelera a degradação com a geração de maus odores é presença de umidade, tá? Então, quando você tira a umidade, você praticamente diminui muito a possibilidade de ocorrer catinga, de ocorrer fedor, certo? Mau cheiro, tá? A gente também tem soluções de coleta de esgoto coletivas, como a gente já viu aqui. Então, alguns desses slides eles vão acabar sendo repetitivos, mas vão expressar exatamente a mesma coisa que nós já vimos, tá? Então, a gente tem aqui os coletores, né? Cada casa vai ter o seu esgoto gerado, que vai ser coletado aqui por um coletor secundário, que vai estar ligado a um coletor primário, que tem um diâmetro maior, e esse coletor primário vai estar ligado a um coletor maior ainda, que é um interceptor, que já vai estar ligado à ET. Certo? Então, por essa razão que a gente pode dizer que o caso de São Paulo, o tipo de tubulação que foi rompida foi um interceptor, porque essas tubulações são muito grandes. Veja, aqui um coletor secundário normalmente é um tubo de 100 milímetros. Aquele cano branco que normalmente a gente tem em casa de PVC, certo? Cano normal. Pronto. Tubulação de casa para a rua normalmente é tubo de 100, ok? No máximo é tubo de 60 milímetros, 40, 50 milímetros que liga um de 100 fora. Esse de 100 milímetros ou um pouco maior, 150, ele vai ligar a um coletor primário, que normalmente são aquelas manilhas de concreto, tá? Não lembro qual é o diâmetro daquilo, sinceramente, eu tenho até que perguntar a Manuelito, né?
Então você tem manilhas de concreto. Essas manilhas de concreto normalmente vão estar ligadas a tubulações maiores ainda, coisa de 3, 4 metros de diâmetro, que vão chegar nas estações de tratamento de esgoto. Tá? Então, a gente tem quais são os tipos de esgoto existentes? O sistema unitário, que é o combinado, o separador absoluto, o separador parcial. Tá? Então, o unitário, ele é o quê? Ele junta tudo num sistema só. Ele junta tanto as águas provenientes das casas e das indústrias, com as águas de infiltração, com águas provenientes do sistema de drenagem, água de chuva. Tá? Vai tudo para um sistema só. Esse sistema liga essas águas servidas para as estações de tratamento. Isso aqui é um sistema comum na Europa, né, na Itália, na França principalmente, tanto que o sistema francês é chamado de tout à l'égout, ou seja, tudo ao esgoto. Tout à l'égout. Entendeu? E por que lá é assim? Porque o sistema é projetado para ser desse jeito. Tá? Isso aqui é uma tubulação de esgoto na França. É uma galeria. Então você tem passeios onde o pessoal da manutenção tem condição de andar para verificar e fazer serviços de manutenção nas galerias, certo? Na Roma Antiga também, né, no caso aqui é chamada cloaca máxima, né? Realmente é isso mesmo, tá? O nome é esse, cloaca máxima. O que é a cloaca? É a bundinha, digamos assim, das aves, né? É por onde as aves excretam os seus dejetos. É a cloaca, né? Então, aqui eles chamam de cloaca máxima, né? É onde, de fato, todo o esgoto ele vai chegar lá, tá? Então, aqui você tem essa condição, você tem um dimensionamento, um sistema preparado para receber tudo num só. Agora, obviamente que nem tudo na vida, para nem tudo na vida você vai ter só vantagem, né? Então, quais são os inconvenientes, as desvantagens de um sistema desse? Primeiro que você precisa de muito investimento, tá? Então você gasta muito dinheiro, tá? Para implementar um sistema desse. Muito dinheiro. Porque vejam que não é nenhuma construção. Vamos tirar, por exemplo, por essas galerias parisienses aqui, tá? Não é uma construção trivial. Você vai, levanta 2 paredes, bota uma laje em cima e pronto, olha. Faz um buraco lá, faz o tatuzinho aí, né? Levanta as paredes e pronto. Não. É um sistema complexo. Você tem tubulações, né? Passeios para possibilitar manutenção, sistemas de emergência. Porque pode acontecer uma tragédia aí, sei lá, um vazamento que toma isso aí de bosta. Como é que faz para a equipe de manutenção que estiver em serviço se salvar, né? Então, precisa de um investimento elevado, né? Reduzida flexibilidade de execução. Você não pode... cada sistema você tem que executar de maneira muito pragmática. Você não pode, por exemplo, vou implementar um novo sistema aqui agora. Não é fácil você instalar um sistema unitário, não surge de uma hora para outra. É diferente, por exemplo, se você tem os sistemas que normalmente a gente tem de separação absoluta, se tiver algum rompimento, por exemplo, na tubulação, como o sistema é todo interligado, você tem múltiplos caminhos, você pode fechar aquele ramal, para que o esgoto passe por outro. Então, a operação do sistema ela fica mais flexível. Galerias construídas em todos os logradouros.
É muito difícil você fazer galerias pluviais desse tamanho em todas as ruas. Você vai ter em algumas partes, tá? Que vão receber todo esse efluente, tá? Não funciona bem em vias não pavimentadas. Por quê? Porque o solo vai estar em extrema movimentação. Então não funciona legal. São obras mais difíceis e demoradas. Eu acho que vocês não precisam nem se esforçar muito para entender isso, né? São obras quase que faraônicas, tá? Muito grandes. E as ETs, elas não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão de período chuvoso. Por quê? Porque em período de chuva, como o sistema unitário ele recebe tudo, então se você tem muita chuva, obviamente que o volume de efluente que vai circular é maior. Imagine, por exemplo, você ter que dimensionar uma ET dizendo assim, eu vou ter 2.000 litros de esgoto por hora, mas eu tenho que pensar no período de chuva forte, eu vou ter mais uns 400 milímetros, né, por mês, e torcendo para São Pedro não mandar mais chuva, e tem que... Entendeu? Então, se você for juntar tudo, todos os prováveis cenários, quando você for ver o volume possível de ser recebido por essa ET vai ter que ser praticamente do tamanho de uma cidade, né? De tão esgoto que pode chegar nela, e aí você não tem viabilidade para fazer. Então esse é um inconveniente, tá? Agora, quais são as vantagens? Porque as águas pluviais, diferentemente do que a gente acha, é água de chuva, precisa tratar, não precisa. Você precisa tirar todo o sólido presente nela. É muita areia que é carreada. Então, essa água precisa ser tratada, tá? Porque se você pegar uma água de chuva carregada de terra e jogar no rio, o que é que vai acontecer com esse rio? Ele vai... O seu fundo ele vai ser diminuído, tá? Então você vai ter um lançamento, né, indiscriminado, e esse rio que tem uma profundidade vai ficar com essa profundidade menor, tá? Instalável em ruas estreitas. Ruas estreitas é possível, né, você instalar um sistema unitário. Por quê? Porque como ele vai ficar exatamente embaixo da rua, então se a rua é estreitinha, você não precisa de tanta laje, né? De uma largura maior, tá? Então, em tese, demanda menos recurso. Mas assim, isso não é aplicável ao Brasil, porque o Brasil não adota esse sistema unitário. Ele adota esse sistema aqui que está em tela, o separador absoluto. É onde o esgoto sanitário ele vai ser separado da rede de drenagem. Água de chuva vai para uma tubulação e esgoto vai para outra. São independentes. O esgoto vai para a ET. A rede pluvial ela pode ter dois caminhos. Normalmente ela vai para o lançamento normal, certo? Em corpo d'água ou em áreas, né, de terreno mesmo, que tem a cota mais baixa do município e por onde essa água possa correr livremente, tá? Então veja, isso aqui é um croquis. Certamente vocês, né, já estão bem acostumados com isso. Eu não posso nem mais dizer assim, né? Prazer, isso é um croquis, né? Então esse croquis ele traz o quê? Ele expressa exatamente como é que o sistema de esgotamento ele é colocado e disposto nas nossas vias. Então você vai ter sempre, a rede de esgoto. Essa rede de esgoto ela vai normalmente estar mais próxima do meio-fio, né, da sarjeta. Por quê? Porque ela vai estar
consequentemente mais próxima das casas. Isso vai demandar menor quantidade de tubulação para ligar essa casa ao sistema, tá? E mais ao centro ou ao lado da rede de esgoto, com uma distânciazinha estabelecida, você vai ter a rede de águas pluviais. Professor, todo o sistema vai ser assim? Pode acontecer o inverso. Eu já vi lugares, por exemplo, onde a rede de esgoto fica mais no centro da via, da faixa carroçável, como se diz, e a galeria de águas pluviais ela fica mais próxima das calçadas. Tá? Então vai depender muito de como cada lugar vai desenvolver e dimensionar esse sistema. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma representação em tamanho real, tá? Dessas redes de coleta de esgoto e de drenagem. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, se vocês olharem direitinho, a gente tem, cadê? Essa tubulação de esgoto macro, tá? Então a gente tem as tubulações, aqui uma tubulaçãozinha de água, acredito eu, tá? E aqui, ó, vejam as ligações, ó. Cada tubulação dessa ligada a uma tubulação central, tá? Essa é a lógica, tá? Então, às vezes a gente pode achar que, professor, tem tudo isso mesmo embaixo da terra? Tem, tá? Em lugares planejados, onde você vai e faz o serviço primeiro para depois calçar a rua, você vai ter toda essa estrutura embaixo. Por isso que eu digo que obra de saneamento não ganha muita adesão de político, porque todo esse dinheiro gasto é enterrado. É dinheiro enterrado. E, obviamente, dinheiro enterrado não dá volta, né? Então, ó, sempre bom recordar. Água de chuva é uma coisa, esgoto é outra. Tá? Então, a gente vai ter a rede de águas pluviais, ou seja, toda a chuva que vai aqui para o ralo, né, para as bocas de lobo, e é coletada e conduzida às redes de drenagem. E aqui a rede de esgoto separada, coletando todo o esgoto das casas para o tratamento. Então, esse é o sistema de separador absoluto, onde a água de chuva vai para um canto e a água de esgoto vai por outro. Quais são as vantagens desse tipo de sistema? Primeiro, que você separando água de chuva, né, é fácil você separar água de chuva, é só direcionar, tá? Essa separação ela vai custar menos porque você vai precisar de tubos menores, mais simples. Normalmente, tubo de PVC resolve essa demanda. Tá? Você não precisa de tubos muito elaborados com materiais específicos e de extrema resistência que, consequentemente, são mais caros. Tá? Você tem uma flexibilidade maior para executar essas etapas, tá certo? Então, para você fazer um sistema desse, não precisa, por exemplo, que as ruas sejam pavimentadas. Sabia disso? Você pode ter um sistema de esgotamento separador instalado e a rua não ser calçada. Agora, obviamente que, veja, se você vai fazer essa obra, por que não calça logo, né? Então é por isso também que as prefeituras, aí é uma coisa realmente de você usar com inteligência o recurso público. Então, se você vai fazer um serviço, faça logo tudo de uma vez, porque também é uma forma do povo enxergar que foi feita alguma melhoria. Entenderam? Quando a gente vai ver, é a união do técnico, da questão técnica com a questão política, tá?
Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, flexibilidade maior para executar as etapas, você pode ir executando aos poucos, né? Obviamente, como a gente já disse, a questão da pavimentação das vias, não exige galerias em todas as ruas, porque você pode, por exemplo, ter uma tubulação em uma e acabar puxando para outra, tá? Usando, obviamente, extensão de tubulação, né? Lançando tubulações, né? Não exige a galeria, como é? Não prejudica a depuração dos esgotos sanitários, porque ele vai estar totalmente separado, tá? E principalmente diminui, né, propicia que não ocorra extravasamento dos esgotos. Por quê? Porque o esgoto vai estar lá na sua tubulação separada, previamente dimensionada para o volume que se espera. Então você não vai ter, por exemplo, a entrada de água. Por isso que, né, se questiona muito e se combate bastante a instalação irregular de ligações em sistema de, seja no caso você colocar o esgoto direto na tubulação de água de drenagem ou o inverso, tá? Então é por isso que quem tem que fazer a ligação não é seu Zé, que eu vou aproveitar, vou logo cavar ali, fazer um buraco lá na tubulação da Compesa e vou botar meu esgoto logo lá. Não. Quem tem que fazer é a Compesa, por duas razões. Primeiro, porque ela tem profissional técnico que sabe, conhece a tubulação e não vai fazer errado. E segundo, porque o serviço é pago. Então, uma vez que a Compesa coloca o esgoto, ela vai cobrar por ele. E tem o direito de cobrar. Não existe almoço grátis. Tá? Então, tem essa coisa também. E tem um sistema de esgotamento, que é um separador parcial, onde parte dessa rede pluvial vai acabar se misturando com a rede de esgoto, tá? E vai ser mandado para o tratamento. É um sistema que ele existe, né, em alguns lugares do mundo, mas no Brasil ele não é aplicado também. O que se aplica prioritariamente, majoritariamente, é o sistema de separador absoluto, onde você separa completamente uma coisa da outra. Tá? Esses sistemas de esgotamento, onde você coleta, transporta, trata somente o esgoto, tá? É o chamado sistema de esgotamento sanitário, aí regido pela NBR 9648, tá? Que tem o objetivo de fazer o quê? Permitir que esse esgoto coletado e tratado ele seja disposto de maneira contínua e segura, do ponto de vista higiênico, tá? Então, o que acontece? Quais são as características desse sistema, né, de esgotamento? Primeiro, escoamento livre. Na maioria dos casos, o escoamento é por gravidade, tá? Com a tubulação ocupada a 50%, no máximo 60%, 70% da sua totalidade. Então você vai ver se normalmente os tubos eles são dimensionados para quê? Para que o esgoto ocupe metade ou um pouco mais da sua totalidade, certo? Então tá aqui o tubo coletor, as manilhas, o efluente aqui com um sentido definido e vejam que sistema de esgotamento vai considerar as cotas, já que é fluxo livre, escoamento livre natural, então você tem que colocar esse sistema com algum tipo de inclinação, tá? Da montante para jusante, certo? Então, quais são os objetivos desse sistema? Coletar rapidamente essas águas residuárias. Obviamente, se você coleta essas águas para tratamento, você busca tirar a poluição delas. Depois que você tira a poluição, você as dispõe de maneira segura e atendendo os padrões nos corpos d'água e, consequentemente, claro, você tem o objetivo de reduzir ou mesmo eliminar doenças de transmissão hídrica que possam acontecer. E não só objetivos sanitários, mas você tem objetivos sociais.
Controle de estética. Veja, uma coisa é você ter um lugar, vamos lá, pensem cada um na frente da casa de vocês. Se o povo, não só a casa de vocês, mas o povo vizinho, essa coisa, se eles resolvessem fazer da porta de vocês um depósito de lixo, eu estou falando de resíduo sólido, mas é plenamente aplicável para tratamento de esgoto para efluente doméstico. Se o povo resolvesse todo mundo sacudir um lixinho na porta da casa de vocês, ia ser bom? Não, né? Você ia olhar, chegar na porta da sua casa e ver, meu Jesus, que coisa horrível, parecendo a filial do lixão, não é? Quando você limpa, você melhora a estética, fica mais apresentável, fica decente. A mesma coisa se você tiver um esgoto estourado na sua porta. Além de você não aguentar a caatinga, você vai ver isso assim, meu Deus, coisa feia, eu não posso nem receber uma pessoa em casa que está se desmantendo na minha porta. Não é verdade? Então, quando você trata, você coleta e trata, você melhora a estética do ambiente e, consequentemente, você aumenta o seu conforto, sua sensação de bem-estar. Você vai proporcionar saúde. Saúde, certo? Então, agora também tem um objetivo econômico, claro. Tudo aquilo que a gente já falou. Você aumenta a produtividade do povo, diminui gasto com saúde, né? No caso com internação, com hospital, preserva recursos naturais, valoriza a propriedade, aquilo que eu já disse, e desenvolve a indústria e o comércio local. Tá? Lugar que é saneado, que não tem esgoto estourado, passando na porta de ninguém, é um lugar mais propício a se viver. É um lugar que tem muito mais benefício do que malefício, certo? Então, para você instalar sistemas de esgotamento sanitário, você tem normas. Existe NBR para tudo que você imaginar, tá? Os sistemas de esgoto, para serem concebidos, eles precisam atender a 9648, ou seja, o que é que um sistema de esgoto tem que ter? Eu tenho que ter uma tubulação menor. Essa tubulação menor tem que estar ligada à casa. Essa tubulação que recebe os esgotos da casa, ela tem que estar ligada a uma tubulação com diâmetro maior, que por sua vez vai estar ligada a uma tubulação maior ainda, que vai estar ligada à estação de tratamento. Então, é a receitinha de bolo que a NBR traz. No caso da 9649, as redes que vão coletar. Qual é o desenho dessa rede? Eu vou fazer uma rede em malha? Eu vou fazer uma rede diagonal, paralela? Tem todos os tipos. 12207, os interceptores. Essa tubulação que é a maior de todas, que vai receber todo esse efluente tratado. Quais são as características que ela precisa ter? Quais os tipos de material disponíveis e que podem ser usados? Qual o diâmetro que se usa? Como a gente precisa lançar essa tubulação nos lugares? Como é que esse interceptor vai estar ligado à estação de tratamento? 12207 fala. Estações elevatórias. A estação elevatória, ela faz o quê? Ela pega o esgoto, que vocês viram que o esgoto, na sua maioria, ele é por escoamento livre, certo? Por gravidade. Agora, tem alguns lugares, por exemplo, lugar de morro. Eu vou pegar um exemplo do Morro da Conceição, lá no Recife. O povo lá em cima tem o direito, né, de ter o seu sistema de tratamento. Tá? Seu esgoto tratado. Aí vamos dizer que você monta uma estação de tratamento de esgoto lá em cima, lá no topo, para poder atender toda aquela área de morro, do topo, da parte mais alta, e atender algumas áreas mais baixas também. Então esse esgoto que está embaixo, como ele está vindo por gravidade, se você não tiver um conjunto motor-bomba que vai pegar esse esgoto e jogar ele para cima, colocar pressão nele para ele chegar na estação cá em cima de tratamento, ele não chega. Então, onde existe esse conjunto de bomba que vai bombear esse esgoto para chegar na estação de tratamento, são as chamadas estações elevatórias. É o mesmo princípio da estação elevatória de água, tá? E aqui
as estações de tratamento, elas precisam ter projetos que sigam uma norma, uma ordem. Esses projetos eles devem ser feitos segundo a 12.209. Ou seja, tem norma para tudo, tá? Tudo mesmo, tá? Então, todas essas questões que a gente vê aqui, esses croquis bem organizadinhos, tudinho, perdão, eles seguem essa normativa, tá? Por exemplo, traçado da rede. Isso aqui é uma representação de um lugar acidentado, tá? É uma ladeira, uma área de morro, tá? A gente vê aqui pelas curvas de nível. Então, isso aqui é o topo do morro, né? E aqui é o ponto mais baixo, onde tem um canal aqui, um riozinho, né? E um interceptor, tá? O interceptor é essa tubulação aqui, ó, que fica bem na beira, tá? Se vocês prestarem atenção, essa representação aqui, ela representa, né, essa figura, ela representa o caso lá de São Paulo. Obviamente que São Paulo lá é plano. Aquela área é plana, não é área de morro. Mas o desenho é o mesmo. A gente tem um riozinho, um córrego aqui, um canal. Paralelo a ele, você tem o interceptor. Vejam o sentido da tubulação, ou seja, toda tubulação ela segue, o sentido da água é apontado por essas setinhas. Então, toda a água vai vir para onde? Para cá. Vai ser direcionada para o interceptor, que a estação de tratamento ela vai para onde? Ela está com certeza para o lado de cá, porque a seta está apontando para a esquerda. Então, vejam, ó, rede malhada, tá? Rede perpendicular, com redes de coleta paralelas entre si, que vão se cruzar, e esses cruzamentos vão todos eles convergir para um interceptor através dos coletores tronco. Você sai de uma paralela aqui. Vamos pegar essa daqui, por exemplo, onde está o meu mouse. Eu tenho uma casa aqui. Esse esgoto cai aqui. Aí ele tem esse sentido, porque com certeza a tubulação está inclinada para esse lado esquerdo. Então, o esgoto sai daqui, aí ele vem para cá. Ele encontra esse coletor tronco maior aqui, ó. Aí ele sai daqui e cai aqui. Intercepta aqui. Quando ele chega aqui, ele desce. Vejam que tem aqui a curva de nível, né? A declividade. Então, ele desce e vem até cá. E aqui no interceptor, ele se encontra e vai seguir para a estação de tratamento. Tranquilo, tá? Aqui, ó, a gente tem um outro exemplo de área de morro com uma declividade, né? Vamos lá, de 65 a 100 metros, a gente tem mais ou menos, temos 35 metros de diferença do topo para a base, né? Mesmo princípio, tem um rio aqui, você tem um interceptor aqui na ponta e todas as redes em rede, tá? Em leque, que vão propiciar que todo esse esgoto, veja, temos áreas aqui, ó, que aqui encerra a rede. Você tem uma pequena redezinha, uma pequena malha aqui. Toda essa malha vai convergir para cá, para esses dois coletores tronco, tá? E esses coletores tronco vão direcionar todo esse esgoto vindo daqui, daqui e daqui, vão direcionar para cá. Isso aqui é até uma tarefinha bem interessante. Dizer assim, pega uns exemplos desse e diz assim: identifique, observe a figura e identifique coletor, os coletores das ruas, né? Os coletores tronco e os interceptores. Olha a figura e identifique. É uma tarefinha até boa, tarefinha de casa, né? Para fazer, né? Para vocês se familiarizarem com esse tipo de desenho, desse tipo de representação que é muito comum, tá? Esse traçado radial, ele mostra bastante, né, áreas mais planas, tá? Normalmente em áreas mais planas ou distritos, tá? Mas onde você tem muitas redes, certo? Então você precisa de quê? De pontos de convergência. Então você tem quadras, você divide esse trecho em quadras. Aqui nessa linha tracejada você tem uma quadra, ou seja,
toda essa rede, todo esse esgoto vai convergir para cá, para esse quadrado, que é a estação elevatória. Daqui ele vai ser mandado através de uma bomba para um interceptor. Todo esse esgoto de cá. Essa segunda quadra, a mesma coisa. Vejam que todas as setas vão convergir para esse mesmo ponto. E daqui manda para o interceptor. E assim sucessivamente até o destino final, que vai ser a estação de tratamento. Tá? Então a gente tem sistemas convencionais ou sistemas condominiais. O sistema convencional a gente já viu todos os tipos até então. Os sistemas de condomínio é o seguinte: você tem um condomínio fechado, tá? Isso normalmente se aplica a condomínio em praia, tudinho, né? Que você tem muitas casas, chácaras, e aí, obviamente que cada condômino ele não vai fazer o que bem quer e entende. Ele, vou pegar as fezes, os dejetos da minha casa e, sei lá, faço improviso uma fossa aqui, tudo certo. Não. Então, esses condomínios, eles têm convenção, eles têm estatuto e eles normalmente se organizam coletivamente, ou seja, eles têm uma rede própria, onde cada lote desse vai ter um ponto de coleta desse esgoto, vai ser ligado a um coletor maior central nesse condomínio, e esse coletor central ele vai estar ligado à rede externa da companhia de saneamento. Tá? Qual a forma? Se vai usar uma rede em leque, se vai usar uma rede paralela, uma rede em malha, aí o condomínio define com base nas normas brasileiras existentes, tá certo? Mas normalmente esse sistema condominial ele vai fazer o quê? Recolher esse esgoto e levar para a área externa, tá? Você pode ter condomínios que coletam esse efluente e tratam dentro do próprio condomínio? Até pode, mas é muito difícil acontecer, porque tratamento de esgoto não é uma coisa barata. Então o condomínio não vai arcar com esse custo, se ele tem alguém para fazer. Então ele vai coletar e dizer assim: Compesa, toma que o filho é teu, resolve essa bronca aí, certo? Pega essa promoção e te vira, tá? A gente não tá lançando na rua, a gente tá mandando para tu. E aí tu resolve, tá? Então é desse jeito, tá? Vejam que aqui é muito simples, ó. Cada casa vai ter o seu ponto de coleta, todos eles vão estar devidamente interligados, e aí o dimensionamento de tubulação, tudinho, vai depender, cada caso é um caso, tá? Se você tem... Uma coisa é você fazer um sistema condominial de 4 residências, outra coisa é de um condomínio com 40, né? Então vai exigir mais dispositivos. Então vai precisar de uma coisa mais organizada. Então depende. Agora, o que é comum? Todo esse sistema tem que estar ligado ao sistema de coleta da companhia de saneamento. Tá? Então, é aquilo que a gente já viu, né? Não tem muito aqui o que a gente ficar abordando mais. Ele tem vantagem por quê? Porque as extensões das ligações são menores, porque as casas normalmente em condomínios são mais próximas umas das outras, então demanda menos tubulação. O custo é baixo, tá? Custo de operação também é muito baixo, porque você só vai precisar fazer se tiver algum vazamento, algum rompimento. Fora isso, e ficar ligado se não tem nenhum entupimento, tá? Agora, desvantagens. Principalmente em sistema condominial, o pessoal acha que vai poder botar tudo lá. Bota água de chuva lá. Não. Se você vai fazer, você é um condomínio, você vai fazer um sistema para a coleta do esgoto e mandar para a Compesa, você tem que seguir o que normalmente se preconiza aqui, que é o sistema de separador absoluto. Então o condomínio ele tem que fazer, vai fazer seu sistema, faz cocô de um lado, água de drenagem do outro lado, certo? Então pode acontecer de, vamos fazer tudo junto que é mais barato. E aí gera-se um problema para as costas da Compesa, né? Então você precisa, né,
A atenção na operação às vezes é menor, porque como o pessoal não é um pessoal técnico treinado para fazer manutenção desse tipo de sistema, ele só acha que vou fazer, fez, pronto. Te vira, resolve aí, serve por muito tempo. Quando precisa fazer uma manutenção, exige às vezes uma mão de obra especializada que não se tem, né? A mesma coisa, dificuldade na inspeção. A Compesa, ela não tem responsabilidade, e é bom deixar isso muito claro, de inspecionar sistema condominial. O condomínio que se resolva. Entupiu, seu Zezinho botou óleo, jogou óleo no esgoto, caiu, entupiu tudo, começou a voltar bosta para dentro de casa e liga para a Compesa. A Compesa diz assim: olá, senhor, bom dia. Olha, é condomínio, o problema é seu. Obviamente não vai dizer isso, mas veja, quem tem que resolver é o condomínio. Tá? A gente é responsável da porta do condomínio para fora, da porta do condomínio para dentro é o condomínio. Tá certo? Então existe uma... Claro, se a Compesa ela é demandada a fazer uma inspeção, porque a coisa está muito séria, ela pode até ir. Mas assim, para ela, partir dela, a prerrogativa de não tem que ir lá, ela pode até ir, mas aí fica complicado, porque você tem que pedir autorização, tem que chegar, tem que... aquela coisa toda que condomínio tem, né? A dependência da atitude dos usuários, sendo imprescindível boa comunicação, explicação, persuasão e treinamento. Olhe, trabalhar, lidar com gente é um negócio complicado. Muito. Muito complicado. E cada um que queira fazer do seu jeito, né? E você tem que ter todo um trato, toda uma história a se lidar, certo? E aí comunicação é fundamental. Se você mostra para a pessoa, olha, você tem que ter esse cuidado para que o sistema funcione por muito tempo. Beleza. Aí você, né, consegue bons índices. Senão vai ter problema o tempo todo e todo o tempo. Tá? Alguma dúvida, minha gente? Cadê, ó? Vitória voltou. Vocês têm alguma dúvida do que foi colocado aqui? Cadê? A última mensagem foi 9h21 da manhã, quando eu chamei vocês. Cadê? Tem dúvida não, né? Então, eu acredito que o silêncio, ele diz que não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu peço para... Tranquilo. Pronto, Duda, muito bem, minha filha. Né? Segure um pouquinho na sala, que a gente vai só encerrar aqui a gravação, tá? Então eu quero dizer que se você curtiu o conteúdo ministrado aqui, chega aqui embaixo, clica no joinha, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho aí para ativar as notificações, tá? Dúvidas, sugestões, críticas, observações, porque às vezes a gente pode ter falado alguma coisa, cometido algum equívoco, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em acolher esse comentário e enfim o que for falado aqui, sendo com respeito, a gente acha ótimo, tá bom? Então, tô indo embora, minha gente, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.